Durante as férias da faculdade, eu queria visitar meu quarto de infância. Não entre lá, disse minha mãe. Está sendo usado apenas para armazenamento agora, acrescentou meu pai, parecendo inquieto. Mais tarde naquele dia, eu entrei mesmo assim e acabei vendo que não devia. 5 minutos depois, eu estava ao telefone com o 911. Eu não esperava nada, na verdade, só estava cansada. Voltei com uma dor de cabeça latejante e a bateria do celular quase acabando. Pensando no conforto da minha velha cama e na vela barata de lavanda que eu tinha deixado no parapeito da janela no verão anterior. Estava tarde, não suspeitosamente tarde. Só quieto, escuro. Aquele tipo de tarde em que a casa parece pausada. Meus pais abriram a porta da frente como se tudo estivesse totalmente normal. Oi, disse minha mãe com um sorriso. Meu pai fez uma piada sobre como minha mala estava pesada. Eu assentia e entrei, tentando calcular quanto sono eu tinha perdido naquela semana, provavelmente 10 horas a menos. Tudo parecia normal, o que de alguma forma tornava tudo mais estranho. Não havia constrangimento, nem vozes alteradas, nem olhares estranhos. Apenas um corredor impecável e um leve aroma de detergente de lavanderia fresco. Vou apenas deixar minha bolsa no meu quarto, eu disse automaticamente. Foi quando minha mãe falou, não entre lá. Ela disse rápido demais. É só um depósito agora, acrescentou meu pai, a voz um pouco tensa, não em pânico. Mas como se ele não tivesse certeza de qual versão dessa conversa estávamos prestes a ter. Eu hesitei, não porque fosse dramático, mas porque parecia estranhamente deslocado. É só temporário, acrescentou minha mãe rapidamente, como se quisesse deixar isso de lado. Você vai dormir no quarto de hóspedes. Desta vez eles seguiram em frente. Eu não. Meu antigo quarto, o único lugar daquela casa que já pareceu meu, estava de repente fora dos limites. Sem explicação, sem aviso. Apenas fechado. Eu não insisti. Segui-os até o quarto de hóspedes como se isso não me incomodasse, mesmo que me incomodasse muito. O quarto de hóspedes era basicamente um sofá-cama dobrado e um cheiro estranho que não estava lá antes. Havia um cobertor, mas sem travesseiro, sem abajur, sem espaço no armário. Sentei-me e as molas resistiram mais do que eu esperava. Está bom assim? Perguntou minha mãe. Sim, eu disse. Não estava. O resto da noite foi silencioso. Jantamos, mas não se falou muito. Eles fizeram algumas perguntas sobre a faculdade. Eu respondi. Meu pai comentou sobre o preço da gasolina. Minha mãe riu de alguma coisa. Honestamente, eu nem consigo lembrar como foi. Estávamos todos interpretando um roteiro no qual ninguém acreditava mais. Fui dormir cedo. Ou pelo menos tentei. Fiquei olhando para o teto. O quarto estava frio. Minhas costas doíam. Havia um som estranho na parede. Canos, talvez, ou algo vivo. E eu continuava pensando naquela porta. Por que estava bloqueada ou que eles poderiam estar escondendo lá? Pode parecer pouca coisa, mas não parecia. Parecia errado. Algum tempo depois da meia-noite, eu me levantei. Não olhei as horas. Eu só tinha que ver. Precisava saber. O corredor estava escuro, silencioso. Caminhei devagar, em parte para não acordar ninguém, em parte por causa do que eu poderia encontrar. As caixas, aquelas que estavam empilhadas na frente da minha porta antes. Elas tinham sumido. Simplesmente sumido. Eu fiquei olhando, depois estendi a mão para a maçaneta. Estava trancada. Meu quarto nunca teve tranca. Nunca. Nem quando eu estava crescendo. Nem mesmo depois de implorar por uma no ensino médio. Eu fiquei parada lá por tempo demais. Então me lembrei do esconderijo. Corredor dos fundos, atrás da prateleira da lavanderia. É onde eles sempre guardavam as chaves extras. Fui até lá, alcancei atrás do painel e com certeza lá estava uma chave. Nova, brilhante, colada no lugar de sempre. Eu não sei o que eu esperava. Talvez que não estivesse lá. Talvez que eu desistisse. Não desisti. De volta à porta, enfiei a chave e girei. Ela destravou. Respirei fundo. Então abri a porta. Tinha um cheiro diferente. De purira e algo mais. Como se o ar não se movesse havia semanas. Entrei. Vi o que estava lá. E parei. Tudo no meu corpo parou. Não era um mal-entendido. Não era uma caixa aleatória ou móveis antigos ou uma pilha de casacos de inverno. Era exatamente o que eu não queria que fosse. 5 minutos depois, eu estava lá fora, ligando para o 911. Não bati na porta deles. Não disse que eu sabia. Apenas esperei a polícia chegar. Não olhei para trás. Ainda não. Eu nem sempre soube que algo estava errado. Essa é a parte perigosa sobre certas famílias. Elas não gritam com você nem te trancam no porão. Elas fazem macarrão. Elas sorriem. Elas perguntam sobre a escola. Elas facilitam para você se convencer de que o nó no seu peito é culpa sua. Crescendo, eu diria que as coisas estavam bem. Boas até. Eu era a irmã mais nova. Vivian era mais velha, e as regras eram bem simples. Ela ia primeiro, e eu assistia. Vivian tinha a voz mais alta, as melhores notas, o cabelo mais brilhante. Ela usava blazers dos bailes da escola e ficava bem com eles. Sabia o que queria desde cedo. Jornalismo, provavelmente viagens, talvez um mestrado algum dia.
E todos ao redor apenas concordavam e abriam portas. Eu não me importava. Na maior parte do tempo, eu tocava música, mantinha a cabeça abaixo. Aprendi a desaparecer à vista de todos. Mas mesmo assim eu percebia coisas. Como mamãe sempre fazia a sobremesa favorita da Vivian, mas esquecia a minha. Como papai me interrompia no meio da frase para perguntar a Vivian se ela precisava de mais água. Como quando eu disse uma vez, acho que ela é a favorita de vocês, os dois riram, como se eu tivesse dito algo adorável e estúpido. Você está imaginando coisas, disse mamãe. Você está sendo dramática, acrescentou o papai. Aprendi a não dizer isso em voz alta de novo. Ficou mais claro na faculdade. Vivian teve a maior parte da mensalidade paga pela mamãe e pelo papai. Não toda, mas o suficiente para que ela pudesse estagiar durante os verões em vez de trabalhar no comércio. Eu perguntei uma vez se eles podiam me ajudar também, só um pouco, talvez com 1 ou 2 livros, e mamãe disse, queríamos poder, querida. Com uma voz que me fez sentir como se eu tivesse pedido um Tesla. Então eu trabalhei. Cafés, escritório, empregos de assistente, um trabalho de tutoria que eu odiava. Vivian, enquanto isso, fez intercâmbio em Florença e disse que isso aprofundou sua compreensão de narrativa. Eu aprofundei minha compreensão sobre taxas de cheque especial. Agora ela está terminando o curso. Diz que quer tirar 1 ano antes do mestrado para viajar, descomprimir, ver o mundo. Ela fala sobre isso constantemente, como se fosse a obra da vida dela. Tailândia, Marrocos, Galápagos. Ela diz que isso a tornará uma escritora melhor. Talvez torne. O que me incomoda é como meus pais ficam animados. Tipo radiantes totalmente. Vamos dar um jeito. Energia. Eles já começaram a falar de logística, dinheiro, passagens. Ouvi eles dizendo que talvez a vovó pudesse ajudar. Essa parte me fez parar de andar. Não ajudar a Vivian exatamente. Só que quando a vovó morrer, eles esperam usar parte da herança para financiar a viagem. Sabe, já que o dinheiro ficaria na família. A vovó tem 89 anos, ainda está lúcida, ainda ela mesma, ainda viva. Foi o tom de Vitória que me chocou, como se a morte dela fosse apenas uma transação pendente. O que eles não entendem, o que eu não contei e talvez nunca conte, é que eu não estou com inveja das passagens de avião da Vivian. Estou com raiva por causa da vovó. Porque temos algo, uma coisa que ninguém mais na família sequer finge entender. Música. Ela tocava violoncelo e piano, me ensinou os dois. Antes mesmo que eu pudesse alcançar os pedais do piano corretamente, ela me colocou no banco e me mostrou como encontrar dó maior. Suas mãos eram suaves mas firmes sobre as minhas, guiando meus dedos pequenos pelas teclas. A música é uma linguagem, ela costumava dizer, e você já fala fluentemente, querida. Só precisa aprender a escrever. Todos os verões, quando meus pais estavam ocupados demais para prestar atenção, eu ficava na casa da vovó. Ela tinha um piano de cauda em sua sala de estar, um Steinway de 1962 que ela comprou quando vovô ainda estava vivo. Era preto e brilhante, e quando você abria a tampa, podia ver as cordas esticadas como músculos. Ela me deixava tocar quantas horas eu quisesse. Vivian nunca se interessou. Ela dizia que piano era muito antiquado e preferia ouvir música pelo celular. Mas eu me apaixonei. Não apenas pelo som, mas pela forma como minha avó me olhava quando eu tocava. Como se eu fosse exatamente quem ela esperava que eu fosse. Como se eu tivesse valor. Ela nunca me interrompia para oferecer água para outra pessoa. Nunca esquecia qual era minha música favorita. E quando comecei a compor minhas próprias peças simples, ela se sentava ao meu lado no banco e ouvia cada nota como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você tem isso, ela me disse uma vez, quando eu tinha talvez 12 anos. Esse domingo. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Eu não entendi completamente o que ela quis dizer na época, mas guardei essas palavras como um segredo precioso. Foi por isso que quando ouvi meus pais conversando casualmente sobre usar o dinheiro da herança da vovó para bancar a aventura de autodescobrimento de Vivian, senti como se alguém tivesse enfiado uma faca entre minhas costelas. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o que esse dinheiro representava. Era sobre eles já terem decidido que a vida da vovó valia mais como combustível para os sonhos de Vivian do que como ela mesma. Mas havia algo mais. Algo que eu nunca contei para ninguém. No último verão antes de ir para a faculdade, a vovó me mostrou seu testamento. Não oficial que ela disse que deixaria com o advogado, mas uma cópia que ela mantinha em sua escrivaninha. Quero que você saiba, ela disse, que não estou esquecendo de você. Nunca esqueci. Ela tinha deixado o piano para mim. Não apenas o piano, mas dinheiro suficiente para eu fazer aulas de música adequadas, talvez até mesmo tentar uma escola de música se eu quisesse. Sei que seus pais não entendem isso, ela disse, tocando minha face. Mas eu entendo. Você tem talento de verdade, querida. Prometa-me que não vai desperdiçar. Eu prometi. Mas agora, sentada naquele sofá-cama desconfortável, ouvindo meus pais no quarto ao lado falando sobre como organizar as finanças, quando chegasse a hora, eu me perguntava se eles sequer sabiam sobre o testamento. Ou se sabiam e simplesmente não se importavam.
A verdade dolorosa era que eu havia passado anos me convencendo de que era paranoia da minha parte, que eu estava imaginando favoritismo, exagerando as pequenas crueldades. Mas aquela conversa sobre a herança da vovó quebrou algo dentro de mim, me fez ver com clareza brutal que eu não estava imaginando nada. Eles realmente viam Vivian como a filha que valia a pena investir, e eu como? O quê? Um pensamento secundário? Uma obrigação? E agora, depois de encontrar o que encontrei no meu antigo quarto, eu me perguntava que outros segredos minha família guardava, que outras mentiras eles tinham construído ao redor da nossa vida aparentemente normal. Porque o que eu vi naquela sala não era apenas perturbador, era impossível de explicar como algo inocente. Havia fotografias. Centenas delas, talvez mais. Todas de mim. Dormindo, estudando, saindo de casa, entrando em casa, caminhando até o carro. Algumas eram claramente tiradas de longe, com lentes que ampliavam meu rosto até que cada poro fosse visível. Outras eram tão próximas que eu podia ver o reflexo de quem estava tirando a foto nos meus olhos. Mas não eram apenas fotos aleatórias. Elas estavam organizadas em álbuns, com datas escritas em letra cursiva cuidadosa embaixo de cada uma. Havia um calendário na parede marcando dias específicos com pequenos adesivos vermelhos. Havia listas dos meus horários, dos lugares que eu frequentava, das pessoas com quem eu falava. E havia um diário grosso encadernado em couro, cheio de anotações sobre mim, sobre meus padrões de comportamento, sobre como eu respondia a diferentes estímulos, sobre experimentos, pequenos testes para ver como eu reagiria a certas situações. Lembro-me agora de pequenas coisas que não faziam sentido na época. Como várias vezes durante o ensino médio, meus pais sugeriam que eu fosse a lugares específicos ou fizesse certas atividades. Como eles sempre sabiam onde eu estava, mesmo quando eu não tinha contado para eles. Como certas pessoas apareciam na minha vida e depois desapareciam sem explicação. A última entrada do diário era de 2 dias atrás, o dia antes de eu chegar para as férias. Ela dizia, sujeito retornando para a observação domiciliar, preparar sala de documentação, continuar monitoramento comportamental. Nota, sujeito pode estar desenvolvendo suspeitas. Considerar escalação do projeto. Sujeito. Eles se referiam a mim como sujeito. Quando a polícia chegou, eu ainda estava em estado de choque. Não conseguia formular frases completas. Apenas apontei para a porta e disse, vejam por vocês mesmos. 2 policiais entraram no quarto. Saíram 5 minutos depois com expressões que eu nunca tinha visto antes. Não raiva exatamente, mas algo próximo ao nojo. Onde estão seus pais? Perguntou um deles, uma mulher com cabelo grisalho e olhos gentis que pareciam ter visto muita coisa. Dormindo, eu disse. Minha voz soava como se pertencesse a outra pessoa. Vamos precisar acordá-los. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir. Passos rápidos no corredor. Meu pai apareceu primeiro, usando apenas cueca e uma camiseta velha, os cabelos desarrumados pelo sono. Minha mãe estava logo atrás dele, apertando um roupão ao redor do corpo. O que está acontecendo? Disse meu pai, mas havia algo na voz dele. Não surpresa genuína, mas como se ele estivesse representando surpresa. Vocês são os pais de... A policial olhou para mim. Eu disse meu nome. Sim, disse minha mãe, mas ela estava olhando para mim de uma forma que me fez querer desaparecer. O que ela fez? Não é o que ela fez, disse a policial. É o que vocês fizeram. Eu vi meus pais trocarem um olhar. Foi rápido, mas eu peguei. E naquele olhar, eu vi tudo o que precisava saber. Eles sabiam que eu tinha descoberto. E eles já estavam calculando sua próxima jogada. Não sei do que vocês estão falando, disse meu pai, mas sua voz tremeu ligeiramente. Se nossa filha disse algo. Sua filha não disse nada e interrompeu a policial. Ela nos mostrou. Foi quando minha mãe começou a chorar. Não lágrimas reais, percebi. Lágrimas performáticas. O tipo de choro que ela sempre fazia quando queria simpatia. Ela sempre foi uma criança problemática, soluçou. Mentirosa compulsiva. Nós tentamos ajudá-la, mas... Parem, eu disse. Minha voz saiu mais alta do que esperava. Apenas parem. Todos me olharam. Meus pais com algo que poderia ter sido ódio. A policial com curiosidade. Eles são mentirosos, eu disse. Tudo que eles dizem é mentira. E aquele quarto. Aquilo é apenas o que eles me deixaram ver. E eu estava certa. Quando a polícia começou a investigar mais profundamente, encontraram coisas que fizeram até mesmo os investigadores mais experientes pausarem. Havia câmeras. Não apenas em casa, mas em lugares onde eu frequentava. A cafeteria onde eu trabalhava durante o verão. Eles tinham subornado o gerente para instalar uma câmera de segurança extra que mirava diretamente para minha estação. A biblioteca da faculdade onde eu estudava. Eles conheciam alguém na equipe de manutenção. Meu apartamento estudantil. Jesus Cristo, meu apartamento estudantil. Eles tinham uma chave extra desde o primeiro dia. As visitas surpresa que eu achava que eram só pais preocupados demais na verdade eram oportunidades para eles verificarem e ajustarem equipamentos.
Aquela vez que voltei do fim de semana e achei que alguém tinha mexido nas minhas coisas, eu estava certa. Eles tinham mexido. Eles sempre mexiam. Por quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou a investigadora, uma mulher chamada Detetive Martinez que parecia ter idade para ser minha mãe, mas me tratava com uma gentileza que eu não recebia dos meus pais há anos. Não sei, eu disse, porque realmente não sabia. Talvez sempre? Enquanto ela falava, eu comecei a me lembrar de coisas. Memórias que eu tinha arquivado como estranhas ou coincidências começaram a fazer sentido de forma doentia. Como meus pais sempre sabiam quando eu estava triste, mesmo quando eu não contava. Como eles apareciam nos momentos exatos quando eu estava considerando fazer algo que eles não aprovariam. Como certas amizades minhas morreram naturalmente quando meus pais começaram a agir frios com certas pessoas. Sarah, minha melhor amiga no segundo ano do ensino médio. Ela desapareceu da minha vida da noite para o dia. Na época pensei que ela tinha me dado ghosting por algum motivo adolescente dramático, mas agora eu me lembro de como meus pais começaram a fazer comentários sutis sobre ela semanas antes. Ela parece instável, minha mãe dizia. Você tem certeza de que ela é uma boa influência? Quando Sarah parou de me responder, meus pais ficaram suspeitosamente solidários. Essas coisas acontecem, querida. Você vai encontrar amigos melhores. Eu me pergunto agora o que eles fizeram com Sarah. Que lies they told her parents, que mentiras eles espalharam na escola, que pressão eles aplicaram até que fosse mais fácil para ela simplesmente me evitar. E Marcos, o garoto com quem saí algumas vezes no último ano. Ele era gentil e engraçado, tocava guitarra. Eu realmente gostava dele. Mas depois de algumas semanas, ele começou a agir esquisito comigo. Distante. Nervoso. Um dia ele simplesmente disse que achava que devíamos dar um tempo. Quando insisti em saber por que, ele apenas balançou a cabeça e disse, sua família. Há algo errado com sua família. Na época fiquei furiosa com ele. Como ele podia julgar minha família sem nem mesmo conhecê-los direito? Mas Marcos estava certo, não estava? Havia algo profundamente, grotescamente errado com minha família. E de alguma forma ele tinha percebido antes de mim. A detetive Martinez me mostrou mais fotos do quarto. Havia mapas. Mapas detalhados dos lugares que eu frequentava com rotas marcadas, horários anotados, pontos de interesse circulados. Havia gráficos traçando meus padrões de sono, meus ciclos de humor, minha performance acadêmica. Como se eu fosse um experimento. Como se eles estivessem tentando descobrir exatamente como eu funcionava. Vocês têm alguma ideia do motivo? Perguntei. Por que eles fariam isso? Martinez hesitou. Ainda estamos investigando. Mas baseado no que encontramos. Isso não parece ser apenas obsessão parental. Há um nível de organização aqui, uma metodologia que sugere algo mais estruturado. Como o quê? Não posso especular ainda. Mas vamos descobrir. Durante os 2 dias seguintes, enquanto a investigação continuava, fiquei em um hotel que o departamento de polícia pagou. Eu não podia voltar para casa. Casa agora estava selada como cena de crime. Não podia voltar para a faculdade até que tivessem certeza de que era seguro. Fiquei apenas sentada naquele quarto de hotel genérico, assistindo noticiários locais que começaram a cobrir a história. Pais acusados de vigilância extrema da filha, dizia uma manchete. Vigilância extrema. Como se fosse apenas uma versão imperativa de proteção parental. Como se não fosse a violação completa da minha privacidade, da minha autonomia, da minha humanidade básica. Foi quando Martinez me ligou com uma atualização que fez meu estômago desabar. Encontramos mais coisas, ela disse. Na casa da sua avó. O quê? Eles tinham chaves da casa dela também. Câmeras instaladas lá. E havia documentos, contratos, pagamentos. Sua avó não era apenas vítima de vigilância. Ela estava pagando por isso. O mundo inteiro parou. O que você quer dizer? Sua avó estava financiando o projeto. Há registros de transferências bancárias regulares dela para seus pais, começando há 5 anos. Quantias significativas. E havia correspondência entre eles discutindo seus progressos em documentar seu comportamento. Senti como se estivesse caindo por um elevador com os cabos cortados. Não, eu disse. Isso não pode estar certo. Minha avó me ama. Ela me entende. Ela... Sinto muito, disse Martinez, e pelo tom da voz dela, eu soube que ela realmente sentia. Há mais. Os testamentos que ela te mostrou? Os falsos. O testamento real deixa tudo para seus pais, com instruções específicas para continuar o projeto de pesquisa familiar até sua conclusão. Conclusão. Como se eu fosse um experimento com data de validade. Desliguei o telefone e vomitei no vaso sanitário do hotel até não sobrar mais nada no meu estômago. Depois fiquei no chão do banheiro, tremendo, tentando processar a traição completa de tudo o que eu pensava que sabia sobre minha vida. Minha avó. A única pessoa em quem eu confiava completamente. A única pessoa que eu pensava que realmente me via como um ser humano digno de amor e respeito. Ela estava por trás de tudo isso desde o início. Pior ainda, ela estava pagando para que isso acontecesse. Todas aquelas tardes que passamos juntas no piano. Todas aquelas conversas íntimas.
Todos aqueles momentos em que ela me fez sentir especial, valorizada, amada, eram apenas o quê? Coleta de dados? Oportunidades de observação? Formas de ganhar minha confiança para que eu me sentisse segura o suficiente para ser meu verdadeiro eu na frente dela? Pensei em todas as vezes que contei segredos para ela. Medos, sonhos, inseguranças que eu nunca dividiria com meus pais. Ela ouvia com tanta atenção, com tanto carinho aparente. Mas ela estava apenas coletando informações, catalogando minha psicologia para repassar para meus pais, para que eles pudessem me manipular mais efetivamente. O piano. O maldito piano. Até mesmo isso era uma farsa. Ela não me ensinou música porque via talento em mim. Ela me ensinou porque era uma forma de me manter ocupada, contida, observável. Um hobby que me manteria em casa, no espaço dela, onde ela podia me estudar sem interrupção. E eu caí na armadilha completamente. Fui uma participante voluntária na minha própria vigilância, ansiosa, até mesmo grata pela atenção. Quando Martinez me ligou no dia seguinte, sua voz tinha uma gravidade que eu ainda não tinha ouvido. Precisamos conversar pessoalmente, ela disse. Há desenvolvimentos que, bem, é melhor discutirmos cara a cara. Ela veio ao hotel com outro investigador, um homem mais velho chamado Detetive Ross que parecia não ter dormido há dias. Eles se sentaram na pequena mesa do quarto como se estivessem prestes a me dar notícias de uma morte na família. Em certo sentido o estavam. Encontramos a origem do projeto, disse Martinez. Não começou com sua família. Ross abriu um arquivo grosso. Há uma organização, discreta, bem financiada. Eles se especializam em estudos comportamentais de longo prazo, principalmente em crianças e jovens adultos. Eles identificam famílias dispostas a participar em troca de compensação financeira significativa. Compensação, eu repeti, a palavra soando estranha na minha boca. Suas avós recebeu uma quantia inicial de $50.000 há 6 anos para recrutar seus pais, continuou Ross, e pagamentos mensais de $3.000 desde então. Seus pais recebem $15.000 por ano, mais bônus baseados na qualidade e quantidade dos dados coletados. Eu estava sendo vendida, literalmente vendida, por pessoas que supostamente me amavam. O que eles querem? Perguntei. Que tipo de dados? Martinez e Ross trocaram olhares. Desenvolvimento psicológico sob estresse controlado, disse Martinez. Como jovens respondem a isolamento social sutil, manipulação emocional, privação de autonomia. Eles estão estudando pontos de ruptura. Pontos de ruptura? Quanto pressão psicológica uma pessoa pode suportar antes de quebrar, desenvolver transtornos mentais, comportamentos autodestrutivos, perder a capacidade de formar relacionamentos saudáveis. O ar no quarto pareceu ficar mais denso. Eles querem me enlouquecer? Eles querem entender o processo, disse Ross. Documentar cada estágio. Para outros projetos. Outros projetos? Vocês não são os únicos, disse Martinez quietamente. Encontramos evidências de pelo menos 12 famílias participando em estudos similares ao longo dos últimos 10 anos. Diferentes variáveis, mesma metodologia básica. 12 famílias. 12 crianças como eu, crescendo pensando que eram amadas quando na verdade eram cobaias. 12 pessoas que provavelmente ainda não sabem que suas vidas inteiras foram uma mentira elaborada. O que aconteceu com as outras? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Ross hesitou. Resultados variados. Alguns sujeitos desenvolveram condições que interferiram com o estudo. Depressão severa, transtornos de ansiedade, alguns casos de autolesão. O projeto foi descontinuado para esses indivíduos. E depois, as famílias foram compensadas por participação completa e instruídas a manter confidencialidade absoluta. E se eles não mantivessem? Silêncio. Eu me levantei e caminhei até a janela. Lá fora, pessoas normais estavam vivendo vidas normais. Caminhando, conversando, rindo. Elas tinham famílias que realmente se importavam com elas. Elas nunca teriam que questionar se cada memória de infância era real ou fabricada. A mais, disse Martinez. Encontramos os planos para a próxima fase do seu estudo. Eu me virei. Próxima fase? Isolamento completo, disse Ross. Eles estavam planejando criar uma situação onde você se tornaria completamente dependente deles. Problemas financeiros fabricados para forçá-la a deixar a faculdade. Talvez uma doença que exigisse que você voltasse para casa para cuidar de alguém. O objetivo era quebrar todos os seus vínculos externos e observar como você lidaria com confinamento total. Por quanto tempo? Até que você quebrasse, disse Martinez. Ou até que eles coletassem dados suficientes. Senti bile subindo pela minha garganta. E depois? O documento não especifica. Mas baseado nos outros casos. Ross deixou a frase sem terminar. Eu me sentei pesadamente na cama. Então Vivian? Ela sabe? Não encontramos evidências de que sua irmã esteja ciente do estudo, disse Martinez. Na verdade, parece que ela serviu como grupo de controle. Tratamento normal, oportunidades normais. Para comparação. Isso de alguma forma doía mais do que todo o resto. Vivian não foi escolhida por ser melhor ou mais amada.
Ela só teve a sorte de não ser a cobaia. Eu fui selecionada para isso. Fui escolhida para ser torturada lentamente, e ela foi escolhida para ser normal. Onde eles estão agora? Perguntei sobre meus pais. Detidos, disse Ross. Mas há um problema. A organização por trás disso tem recursos legais significativos. Eles estão argumentando que tecnicamente nenhuma lei foi quebrada, que você era menor quando isso começou, que seus pais tinham direito legal de monitorá-la, que você consentiu implicitamente ao continuar vivendo na casa deles. Eu tinha 12 anos quando isso começou. Sabemos, disse Martinez. E estamos lutando. Mas pode ser uma batalha longa. Eles partiram me deixando com mais perguntas do que respostas. Sentei no quarto de hotel enquanto a noite caía, tentando processar a magnitude da traição. Não era apenas que meus pais não me amavam. Era que eles tinham me usado, me vendido, conspirado para me destruir sistematicamente durante anos. E ganharam dinheiro fazendo isso. Peguei meu telefone e liguei para Vivian pela primeira vez desde que tudo havia começado. Ela atendeu no segundo toque. Meu Deus, finalmente, ela disse. Eu tenho tentado te ligar por dias. Mamãe e papai estão dizendo que você inventou algumas histórias malucas sobre eles, que a polícia está sendo enganada por uma mentalirosa compulsiva. Vivian, eu a interrompi. Preciso que você ouça com atenção. Tudo que mamãe e papai te disseram é mentira. O quê? Não, eu sei que vocês têm seus problemas, mas isso é ridículo. Eles me venderam, eu disse. Literalmente me venderam para uma organização que queria me usar como cobaia humana. Por 6 anos. E a vovó organizou tudo. Silêncio do outro lado da linha. Vivian? Isso é insano. Você está ouvindo o que está dizendo? Estou dizendo a verdade. Você está dizendo que nossos pais que te criaram, que pagaram pela sua escola, que eles não pagaram pela minha escola, eu disse. Eu paguei trabalhando em empregos de merda enquanto você teve tudo pago. E agora eu sei por quê. Porque eu era o experimento e você era o controle. Controle do quê? Então contei tudo. Os quartos, as câmeras, os documentos, os pagamentos. Falei até minha voz ficar rouca. Vivian ficou quieta durante a maior parte, fazendo apenas sons ocasionais de descrença. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Vivian? Eu não sei o que dizer. Diga que você acredita em mim. Mais silêncio. Vivian? É só que isso parece tão impossível. Mamãe e papai podem ser irritantes às vezes, mas isso é coisa de filme de terror. É coisa da nossa vida. Mas se isso fosse verdade, eu teria notado alguma coisa, não teria? Quero dizer, moramos na mesma casa durante anos. E foi aí que eu entendi. Vivian não podia aceitar isso. Não porque duvidasse de mim, mas porque aceitar significaria que sua vida inteira, seu senso de ser amada e valorizada, também era uma mentira. Ela era tão vítima quanto eu, apenas de forma diferente. Eles a usaram como ferramenta para me torturar, e usaram minha dor para fazer ela se sentir especial. Vivi, eu disse gentilmente. Você não era suposta para notar. Esse era o ponto todo. Você precisa entender, continuei. Eles precisavam que você fosse normal. Feliz, amada. Porque assim eles podiam me mostrar constantemente o que eu não era. Você não é cúmplice nisso. Você foi usada tanto quanto eu, só de forma diferente. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Mas eu me sentia tão especial, ela sussurrou. Quando eles me davam atenção e não davam para você, eu pensava que era porque eu merecia mais. Eu me sentia superior. Eu sei. Oh meu Deus, todas aquelas vezes que eu ri quando você disse que eles tinham favoritos. Todas aquelas vezes que eu pensei que você estava sendo dramática. Vivian, você não sabia. Eu deveria ter sabido. Ela gritou, e eu pude ouvir que ela estava chorando de verdade agora. Sou sua irmã mais velha. Era meu trabalho te proteger, e ao invés disso eu ajudei eles a te machucarem. Ficamos em silêncio por um momento, apenas ouvindo uma a outra respirar através do telefone. O que fazemos agora? Ela perguntou finalmente. Não sei, admiti. A polícia diz que pode ser difícil conseguir condenações. E ainda há uma organização inteira por aí fazendo isso com outras famílias. Outras famílias? Contei a ela sobre as 12 famílias, sobre os outros experimentos. Vi ela ficar chocada novamente ao perceber a escala disso tudo. Temos que pará-los. Ela disse com uma determinação na voz que eu não esperava. Não podemos deixar que façam isso com outras crianças. Foi estranho, depois de anos me sentindo como se estivesse sozinha contra minha família, ouvir Vivian falar em nós, como se finalmente fossemos irmãs de verdade. Nos próximos dias, Vivian começou sua própria investigação. Ela conversou com amigos antigos nossos, professores, vizinhos, tentando encontrar evidências do comportamento estranho dos nossos pais que ela tinha perdido na época. E ela encontrou coisas. Mrs. Henderson, nossa vizinha idosa, se lembrava de ter visto nossos pais mexendo em equipamentos no quintal durante horas estranhas. Pensei que fossem apenas fanáticos por tecnologia, ela disse a Vivian. Mas agora que você mencionou,
O Sr. Parker, meu antigo professor de matemática, se lembrava de nossos pais fazerem perguntas excessivamente detalhadas sobre meu comportamento em aula, meus padrões sociais, como eu reagia ao estresse. Na época pensei que fossem apenas pais muito envolvidos, ele admitiu, mas algumas das perguntas eram estranhas, muito específicas. E então Vivian encontrou algo que mudou tudo. Ela estava vasculhando documentos antigos no quarto dela, coisas que nossos pais tinham deixado para trás na pressa de serem presos, quando encontrou um contrato. Não o principal que a polícia já tinha encontrado, mas um adendo. Um documento suplementar que delineava protocolos de emergência, caso o sujeito primary, eu, descobrisse a natureza do estudo prematuramente. O protocolo era simples e terrificante: desacreditar o sujeito através de qualquer meio necessário, criar evidências de instabilidade mental. Se necessário, facilitar uma crise psicológica que justificasse internação involuntária. Em outras palavras, se eu descobrisse que estava sendo estudada, eles me fariam parecer louca, e então me trancafiariam em algum lugar onde eu não poderia contar a ninguém a verdade. Eles já começaram, percebeu Vivian quando me mostrou o documento. Todas aquelas coisas que mamãe e papai disseram para a polícia sobre você ser mentirosa compulsiva, sobre ter problemas mentais. Eles não estavam apenas negando as acusações. Eles estavam seguindo o protocolo. Senti um frio percorrer minha espinha. Se eu não tivesse encontrado evidências físicas tão óbvias, se a polícia tivesse sido menos diligente, eu poderia ter terminado internada em uma instituição psiquiátrica, indefinidamente. Enquanto meus pais coletavam cheques por terem lidado apropriadamente com uma filha mentalmente instável, foi quando decidimos que não podíamos confiar apenas no sistema legal. A organização por trás disso tinha muito dinheiro, muitos advogados, muita experiência em encobrir suas atividades. Mesmo se conseguíssemos condenar nossos pais, os verdadeiros responsáveis provavelmente escapariam. Precisamos tornar isso público, disse Vivian. Mídia social, jornalistas, qualquer pessoa que ouça. Eles podem comprar advogados, mas não podem comprar a internet inteira. Começamos devagar. Vivian criou um blog detalhando nossa história. Ela escrevia bem, afinal de contas, estava estudando jornalismo, e tinha um dom para contar a história de forma que fizesse as pessoas se importarem. Não apenas com os fatos chocantes, mas com a traição humana por trás deles. As primeiras postagens tiveram algumas centenas de visualizações. Então algumas pessoas compartilharam. Depois mais pessoas. Em uma semana a história estava se espalhando por plataformas múltiplas. E então algo incrível aconteceu. Outras vítimas começaram a aparecer. Primeiro foi uma garota chamada Jéssica, de Ohio. Ela tinha 23 anos e acabará de descobrir que seus pais tinham câmeras escondidas em seu apartamento. Ela tinha achado que era paranoia quando começou a suspeitar, mas nossa história a encorajou a investigar mais profundamente. Depois foi Marcos, do Texas. Seus pais tinham sabotado sistematicamente todos os seus relacionamentos durante anos, criando drama fabricado que os faziam terminar. Eles documentaram suas reações emocionais a cada ruptura. Depois Sarah, de Oregon. Raquel, de Florida. David, da Carolina do Norte. Um por um, jovens adultos saíam das sombras para contar histórias horrivelmente familiares de manipulação familiar disfarçada de amor. A organização que estava por trás disso tinha um nome: Instituto de Estudos de Desenvolvimento Comportamental. Na superfície pareciam legítimos. Website profissional. Equipe com credenciais impressionantes, publicações em jornais acadêmicos respeitáveis. Mas suas pesquisas publicadas eram vagas, sanitizadas. Eles nunca mencionavam que seus dados vinham de experimentos não consensuais em crianças. Vivian encontrou conexões entre o Instituto e várias universidades, empresas farmacêuticas, até mesmo algumas agências governamentais. Eles estavam vendendo seus dados para qualquer um disposto a pagar, alegando que estavam contribuindo para a compreensão científica do desenvolvimento humano. É engenharia social, explicou Vivian durante uma das nossas ligações noturnas que se tornaram rotina. Eles querem saber como quebrar pessoas, como controlá-las. Como fazer elas se culparem por sua própria opressão? Para quê? Pense nisso. Se você consegue fazer uma criança aceitar abuso como amor, se consegue fazer ela duvidar de sua própria percepção da realidade, se consegue isolá-la de qualquer sistema de apoio, que tipo de adulto ela se torna? A resposta era óbvia e assombrava. O tipo de adulto que aceita condições de trabalho exploradoras, relacionamentos abusivos, sistemas políticos opressivos. O tipo de adulto que nunca questiona a autoridade porque foi treinado desde pequeno a duvidar de seus próprios instintos. Não eram apenas estudando nós. Estavam criando uma geração de pessoas mais fáceis de explorar. O momento que mudou tudo foi quando um jornalista investigativo chamado David Shen entrou em contato conosco. Ele tinha visto nosso blog e as histórias das outras vítimas, mas mais importante, ele tinha fontes dentro do governo que estavam fazendo perguntas sobre o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Comportamental. Vocês não fazem ideia de quão fundo isso vai, ele disse durante nossa primeira conversa por videoconferência.
Eu estava no hotel, Vivian na casa da amiga onde estava ficando desde que descobriu que nossos pais também tinham câmeras no quarto dela. O que você quer dizer? Perguntei. Shane abriu uma pasta no seu computador. O Instituto não é apenas uma organização privada fazendo pesquisa questionável. Eles têm contratos com o Departamento de Defesa, com a CIA, com empresas que desenvolvem algoritmos de redes sociais. Ele nos mostrou documentos que havia obtido através de pedidos de informação pública. Contratos no valor de milhões de dólares para estudar resistência psicológica populacional e métodos de influência comportamental em grande escala. Eles não estão apenas tentando entender como quebrar indivíduos, continuou Shane. Eles estão desenvolvendo técnicas para quebrar comunidades inteiras, nações inteiras. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Nós éramos cobaias para a guerra psicológica? Entre outras coisas, sim. Vivian ficou quieta por um longo momento e então perguntou: quantas pessoas sabem sobre isso? Dentro do governo? Provavelmente dezenas. Dentro do instituto? Centenas. Mas a maior parte do trabalho é compartimentalizada. As pessoas que coletam os dados não necessariamente sabem como ele está sendo usado. As pessoas que usam os dados não necessariamente sabem como ele foi coletado. E as famílias? Vocês provavelmente sabem tanto quanto eu agora. Talvez mais. Shane nos propôs uma colaboração. Ele usaria seus recursos jornalísticos e fontes governamentais para investigar o lado institucional, enquanto nós continuaríamos organizando as vítimas e coletando testemunhos pessoais. Juntos, poderíamos construir um caso que seria impossível de ignorar ou encobrir. Mas preciso avisá-los, ele disse antes de encerrarmos a chamada. Se vocês fizerem isso, se realmente forem atrás dessa organização, eles vão revidar. Essas pessoas têm recursos, conexões e muito a perder. Eles não vão apenas aceitar passivamente. Ele estava certo. 3 dias depois que concordamos em trabalhar com Shane, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, minha conta bancária foi hackeada. Todo o dinheiro que eu tinha economizado trabalhando durante a faculdade, cerca de $3.000, desapareceu. Quando liguei para o banco, eles disseram que havia sido transferido autorizada com minha assinatura digital, mas eu nunca tinha autorizado transferência nenhuma. Depois, Vivian começou a receber ligações estranhas. Pessoas se identificando como representantes legais de nossos pais, oferecendo acordos financeiros em troca do nosso silêncio. Quando ela se recusava a ouvir, eles se tornavam mais agressivos, mencionando consequências para sua carreira futura se ela continuasse espalhando difamação. Então meu laptop foi roubado. Não do hotel, da biblioteca pública onde eu estava trabalhando no nosso blog. Eu tinha saído por 5 minutos para usar o banheiro, e quando voltei, havia desaparecido. Nenhuma das outras pessoas na biblioteca tinha visto nada. As câmeras de segurança da biblioteca misteriosamente não funcionavam naquele dia. Eles estão tentando nos intimidar, disse Vivian. Nos isolar, cortar nossos recursos. Ela estava certa, mas havia algo mais. As táticas que estavam usando contra nós eram exatamente as mesmas que tinham usado durante minha infância. Sabotagem sutil, gaslighting, fazer-nos questionar nossa própria percepção da realidade. Eles estavam aplicando as técnicas que tinham aperfeiçoado em nós mesmas contra nós. Foi quando percebi algo importante. Eles não estavam apenas tentando nos parar. Eles estavam coletando dados sobre como nós respondíamos à pressão. Mesmo agora, mesmo depois de descobertos, eles ainda estavam nos estudando. É um outro experimento, expliquei para Shane durante nossa próxima reunião. Eles querem ver como esses sujeitos reagem quando tentam expor o programa. Como eles se organizam, que métodos usam, que pontos de pressão são mais efetivos para fazê-los parar. Shane assentiu sombriamente. Isso faz sentido. E significa que cada movimento que fazemos precisa ser cuidadosamente planejado. Eles estão nos observando, aprendendo com nossos métodos. Foi quando decidimos mudar de estratégia completamente. Em vez de trabalhar publicamente, começaríamos a trabalhar nas sombras. Em vez de confrontar o Instituto diretamente, infiltraríamos suas operações. A chave foi Jessica, a garota de Ohio. Descobrimos que ela tinha habilidades em programação que havia desenvolvido como forma de lidar com o trauma de descobrir as câmeras dos pais. Ela podia hackear sistemas, rastrear comunicações digitais, acessar bancos de dados que deveriam ser seguros. Posso entrar nos sistemas deles, ela disse durante uma videoconferência segura que ela própria havia organizado usando software de criptografia militar. Mas preciso de alguém do lado de dentro. Alguém com acesso físico aos escritórios. Foi quando Marcos sugeriu algo audacioso e perigoso. E se um de nós se candidatasse para trabalhar lá? Todos ficaram quietos. Pense nisso, continuou ele. Eles sempre precisam de funcionários de nível baixo. Estagiários, assistentes administrativos, pessoas para inserir dados. Eu poderia me candidatar usando uma identidade ligeiramente alterada. Eles não necessariamente fariam a conexão. É muito perigoso, disse Vivian. Toda essa situação é perigosa, respondeu Marcos. Mas é a única forma de obtermos evidências suficientes para realmente derrubá-los.
Shane concordou com a lógica, embora estivesse claramente preocupado. Se vocês fizerem isso, eu posso fornecer alguma proteção. Tenho contatos na mídia, algumas pessoas no FBI que estão interessadas neste caso. Mas vocês precisam entender, se Marcus for descoberto dentro da organização, ele provavelmente desaparecerá. Permanentemente. Marcus engoliu em seco, mas assentiu. Vale o risco. Se não pararmos isso, quantas outras crianças vão passar pelo que passamos? Passamos as próximas semanas planejando meticulosamente. Jéssica criou uma identidade falsa para Marcus, completa com histórico educacional fabricado e referências. Shane usou suas fontes para descobrir exatamente que tipo de candidato o instituto procurava. Vivian e eu continuamos organizando outras vítimas, construindo uma rede de apoio caso algo desse errado. A candidatura de Marcus foi aceita. Ele começaria como assistente de pesquisa júnior na segunda-feira seguinte. Na noite antes do primeiro dia dele, todos nós fizemos uma videoconferência final. Marcus parecia nervoso, mas determinado. Lembrem-se, disse Shane, não podem se comunicar com ele pelos canais normais depois que ele começar. Eles provavelmente monitorarão todas as comunicações dele. Jéssica, você tem os protocolos de comunicação segura prontos? Jéssica assentiu. Sistema de mensagens criptografadas que se apagam automaticamente. Impossível de rastrear se ele seguir as instruções exatamente. E se algo der errado? Perguntei. Shane hesitou. Se Marcus não fizer contato dentro de 72 horas, assumimos que foi descoberto e acionamos todos os nossos recursos de mídia imediatamente. Tornamos toda a operação pública. Independentemente de quantas evidências temos. E se isso não for suficiente para salvá-lo? Ninguém respondeu à minha pergunta, porque todos sabíamos a resposta. Se Marcus fosse pego, ele provavelmente estaria perdido. E o resto de nós precisaria viver com o fato de que o enviamos para o perigo. Mas também sabíamos que era nossa única chance de interromper um sistema que estava destruindo famílias e crianças em uma escala que ainda estávamos tentando compreender completamente. Marcus começou seu trabalho na segunda-feira. O primeiro dia passou, depois o segundo. Na quarta-feira, finalmente recebemos uma mensagem dele através do sistema seguro de Jéssica. Estou dentro. Vocês não vão acreditar no que encontrei aqui. A mensagem seguinte de Marcus chegou 6 horas depois, e quando Jéssica a decodificou, todos nós ficamos em silêncio absoluto. Encontrei os arquivos principais. Não são apenas 12 famílias. São 347. Em 17 países. E há uma segunda fase que começou ano passado. Eles estão testando as técnicas em escolas públicas inteiras. Milhares de crianças. Senti meu estômago revirar. 347 famílias significavam pelo menos 500 crianças que haviam crescido como cobaias humanas, pensando que eram amadas quando na verdade eram experimentos. E agora eles estavam expandindo para escolas inteiras. Tem mais, continuou a mensagem de Marcus. Os dados estão sendo vendidos para empresas de tecnologia que desenvolvem algoritmos de manipulação comportamental. Facebook, Google, TikTok, todos compraram pesquisas baseadas no nosso sofrimento. E há contratos militares para usar as técnicas em populações civis durante operações de estabilização. Shane recebeu a informação com uma calma profissional, mas eu podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Isso não é apenas abuso infantil, ele disse lentamente. Isso é desenvolvimento de armas psicológicas. E eles estão testando essas armas em crianças americanas. As próximas mensagens de Marcus vieram em intervalos de algumas horas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ele havia conseguido acesso aos computadores dos pesquisadores seniores e estava baixando terabytes de dados. Vídeos de crianças tendo colapsos nervosos enquanto pesquisadores tomavam notas. Gráficos detalhando como diferentes tipos de trauma afetavam o desenvolvimento cerebral. Manuais de instruções para pais sobre como maximizar o sofrimento psicológico sem deixar evidências físicas. Encontrei nossos arquivos pessoais, escreveu Marcus no quarto dia. Há vídeos de nós. Centenas de horas. Eles gravaram tudo, cada lágrima, cada momento de desespero, cada vez que tentamos pedir ajuda e fomos ignorados. Eles têm uma biblioteca inteira de sofrimento humano, organizados por idade, tipo de trauma, eficácia das respostas. Foi quando soube que não podia mais simplesmente expor essa organização através da mídia. Eles tinham recursos demais, advogados demais, políticos comprados demais. Mesmo se Shane conseguisse publicar a história, eles encontrariam uma forma de minimizar os danos, transferir operações para outro país, continuar o trabalho sob outro nome. Eles precisavam ser destruídos. Completamente. Jéssica disse durante nossa próxima conferência segura. Que tipo de dano você pode fazer aos sistemas deles? Ela pareceu surpresa pela pergunta. Que tipo de dano? Tudo. Arquivos, backups, contas bancárias, reputações pessoais dos pesquisadores. Quero que eles percam tudo. Shane me olhou com preocupação. Isso é território perigoso. Se vocês destruírem evidências, pode prejudicar qualquer caso criminal futuro.
Que caso criminal? Respondi. Você mesmo disse que eles têm conexões no governo, que alguns dos experimentos foram financiados por agências federais. Quem exatamente vai processar esse pessoal? Vivian, que havia ficado quieta durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Ela está certa. O sistema não vai nos ajudar porque o sistema está envolvido. Se queremos justiça, vamos ter que fazer nós mesmas. Marcos enviou sua próxima mensagem naquela noite. Tenho acesso total agora. Descobri como destruir tudo de dentro. Mas significa que não posso sair. Uma vez que eu comece, eles vão saber imediatamente que foi sabotagem interna. Tenho talvez 15 minutos antes da segurança me encontrar. Passamos a noite inteira planejando. Jéssica prepararia um vírus computacional que corromperia todos os dados do Instituto simultaneamente. Marcos o liberaria nos sistemas internos e o Jéssica atacaria de fora. Shen estaria em espera com todos os seus contatos de mídia, pronto para publicar tudo o que havíamos descoberto no momento exato que os sistemas fossem comprometidos. E as outras vítimas? Perguntou Vivian. As pessoas das outras famílias precisam saber o que está acontecendo. Ela estava certa. Tínhamos contato com cerca de 20 escobaias através do nosso blog e redes sociais. Eles mereciam participar da destruição da organização que havia roubado suas infâncias. Enviamos mensagens para todos, explicando o plano. A resposta foi imediata e unânime. Eles queriam ajudar. Sarah de Oregon se ofereceu para hackear os sites pessoais dos pesquisadores e publicar seus dados privados. Raquel da Florida conhecia jornalistas locais que publicariam a história mesmo se os grandes meios de comunicação fossem intimidados. David da Carolina do Norte tinha habilidades em edição de vídeo e poderia criar documentários usando o material que Marcos estava coletando. Não éramos mais apenas vítimas. Éramos um exército. O ataque começou às 3h47 da manhã de uma terça-feira. Marcos liberou o vírus de Jéssica nos sistemas do Instituto exatamente às 3h45. Às 3h50, todos os servidores da organização estavam corrompidos ou criptografados com senhas que apenas nós conhecíamos. Mas não paramos aí. Enquanto o Instituto lutava para entender o que estava acontecendo com seus computadores, o resto de nós lançou uma ofensiva coordenada em todas as frentes. Jéssica hackeou as contas pessoais de mídia social de cada pesquisador sênior e postou seus arquivos pessoais mais embaraçosos, e-mails sobre como manipular crianças, discussões casuais sobre causar trauma psicológico, até mesmo piadas sobre o sofrimento das cobaias. Sarah publicou os endereços residenciais de todos os executivos do Instituto, junto com descrições detalhadas de suas metodologias de abuso infantil. Em questão de horas, suas casas estavam cercadas por manifestantes furiosos. Raquel coordenou uma campanha de mídia social que tornou impossível para qualquer grande empresa continuar fazendo negócios com o Instituto. #ChildTortureData se tornou trending topic mundial em menos de 6 horas. David criou um documentário de 40 minutos usando os vídeos que Marcos havia baixado, mostrando crianças reais sendo traumatizadas sistematicamente enquanto adultos tomavam notas clínicas. Era impossível de assistir sem chorar, e impossível de assistir sem sentir raiva homicida contra os perpetradores. Shen publicou sua investigação jornalística simultaneamente em 12 jornais diferentes, incluindo 3 internacionais. O título era simples e devastador: como o governo americano pagou para torturar crianças americanas. Mas a vingança mais satisfatória foi pessoal. Às 6h30 da manhã, quando o Instituto estava em completo caos tentando controlar os danos, Vivian e eu aparecemos na prisão onde nossos pais estavam sendo detidos. Trouxemos impressões de todos os arquivos que Marcos havia encontrado sobre nós, centenas de páginas de observações detalhadas sobre nosso sofrimento, gráficos de nossos padrões de estresse, até mesmo transcrições de conversas privadas que eles haviam gravado em segredo. Queremos vê-los, dissemos ao guarda. Nossos pais foram trazidos à sala de visitas separadamente. Papai primeiro. Ele começou imediatamente com as desculpas familiares. Filhas, vocês não entendem, nunca quisemos machucá-las, foi apenas... Vivian colocou a pilha de documentos na mesa entre nós. Página 47, ela disse calmamente. Leia em voz alta. Papai olhou para a página. Eu vi seu rosto ficar pálido quando reconheceu sua própria caligrafia. Leia, eu insisti. Com voz trêmula ele começou. Sujeito primário demonstrou resistência extrema ao isolamento social fabricado. Recomenda-se escalação da pressão psicológica através de... Continue, disse Vivian. Através de humilhação pública coordenada e retirada de privilégios básicos até que compliance seja achieved. Ele parou de ler e nos olhou. Eu posso explicar. Página 73, eu disse. Desta vez era uma entrada sobre como eles haviam sabotado deliberadamente minha amizade com Sarah. Detalhes sobre mentiras que espalharam, pressão que colocaram nos pais dela, até mesmo pequenos acidentes, que orquestraram para me fazer parecer instável quando estava com ela. Página 96. Esta entrada descrevia como eles avaliaram o impacto de me negar suporte financeiro para a faculdade.
Havia gráficos mostrando como meu estresse aumentou, como minha performance acadêmica sofreu, como minha saúde mental se deteriorou. E havia uma nota, excelentes resultados. Sujeito respondendo como previsto à pressão financeira. Fizemos ele ler por 1 hora. Cada entrada cruel, cada observação desumana, cada momento em que eles documentaram nosso sofrimento como se fosse dados científicos interessantes. Quando terminamos, papai estava chorando. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de autocomiseração. Vocês não entendem a pressão que estávamos sob e ele soluçou. Eles nos disseram que era para o bem da ciência, que estávamos contribuindo para algo importante. $30.000 por ano, disse Vivian. Era esse o valor da nossa dor para vocês. $10.000 por lágrima, talvez. Mamãe foi pior. Ela nem tentou se desculpar. Quando colocamos os documentos na frente dela, ela apenas os empurrou de volta. Vocês sempre foram crianças difíceis, ela disse. Especialmente você olhando para mim. Sempre questionando, sempre reclamando. Pelo menos agora vocês serviram para alguma coisa útil. Foi quando percebi que ela realmente acreditava nisso. Ela havia se convencido de que torturar suas próprias filhas era justificado porque resultou em conhecimento científico. Ela havia racionalizado anos de abuso como um serviço para a humanidade. Sabe o que é engraçado? Eu disse, me levantando para ir embora. Vocês passaram anos estudando como destruir a psique de uma criança, mas nunca aprenderam a coisa mais básica sobre psicologia humana. O quê? Que crianças crescem. E quando crescem elas se lembram de tudo. Deixamos eles lá, sozinhos com as evidências de sua própria monstruosidade. Nas semanas seguintes, assistimos o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Comportamental se desintegrar completamente. 3 pesquisadores seniores cometeram suicídio quando seus métodos se tornaram públicos. 12 outros foram presos por abuso infantil. O CEO fugiu do país, mas foi preso no aeroporto de Londres. As empresas tecnológicas que haviam comprado os dados enfrentaram boicotes massivos. Facebook perdeu $40 bilhões em valor de mercado em uma semana. O CEO do Google teve que testemunhar perante o Congresso sobre por que sua empresa havia financiado experimentos de tortura psicológica em crianças. Mas a vingança mais satisfatória foi ver as outras famílias se desintegrarem. Quando as técnicas do Instituto se tornaram públicas, centenas de escobaias finalmente entenderam por que suas infâncias haviam sido tão estranhas, tão dolorosas. E eles confrontaram seus pais com a mesma fúria que nós. Marcos sobreviveu, mas mal. A segurança do Instituto o encontrou 17 minutos depois que ele liberou o vírus. Eles o espancaram tão brutalmente que ele ficou hospitalizado por 6 semanas. Mas ele sabia que isso poderia acontecer, e ainda assim escolheu se sacrificar para destruir a organização. Quando finalmente pude visitá-lo no hospital, ele sorriu através dos hematomas e disse: valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. O processo legal se arrastou por 2 anos. No final, meus pais foram sentenciados a 15 anos de prisão cada um. Minha avó, que havia morrido de causas naturais, embora eu suspeite que o estresse da exposição contribuiu, deixou tudo para uma fundação de caridade. Como se isso pudesse limpar seu legado. O instituto foi completamente dissolvido. Seus assets foram liquidados para pagar indenizações às vítimas. Não era muito dinheiro quando dividido entre 347 famílias, mas era um reconhecimento oficial de que o que aconteceu conosco foi real, foi errado. E foi criminoso. Vivian e eu usamos nossa parte da indenização para criar algo que nunca tivemos. Uma família real, compramos uma casa juntas, não porque precisávamos economizar dinheiro, mas porque queríamos estar perto uma da outra. Queríamos reconstruir o que nos foi roubado. Ela terminou o curso de jornalismo e se especializou em expor organizações que exploram crianças. Eu finalmente consegui me formar em música, aos 25 anos, e agora ensino piano para crianças cujas famílias realmente as amam. Às vezes, quando estou ensinando uma criança de 7 anos como encontrar dó maior no teclado, lembro da minha avó me ensinando a mesma coisa. Mas agora sei a diferença entre amor verdadeiro e manipulação disfuncional. O amor verdadeiro não documenta cada momento para análise posterior. O amor verdadeiro não tem objetivos ocultos. Marcos se recuperou completamente e se tornou um especialista em segurança cibernética, dedicando sua carreira a proteger outras pessoas de organizações como o Instituto. Jéssica desenvolveu software de criptografia que agora é usado por ativistas de direitos humanos ao redor do mundo. Todos nós nos mantemos em contato. Uma vez por mês fazemos uma videoconferência, não para planejar vingança ou discutir trauma, mas apenas para conversar como amigos normais. Falamos sobre trabalho, relacionamentos, filmes que assistimos. Coisas normais que pessoas normais discutem. É estranho como a normalidade pode parecer tão extraordinária quando você nunca a teve antes. Ainda há noites quando acordo pensando naquele quarto na casa dos meus pais. Nas fotografias, nos gráficos, no diário que documentava minha vida como se eu fosse um espécimen de laboratório. Mas essas memórias não me assombram mais como costumavam. Porque agora sei que não eram evidência da minha inadequação ou da minha loucura.
eram evidência da monstruosidade deles. E monstros, como descobrimos, podem ser derrotados quando suas vítimas se recusam a permanecer vítimas. A coisa mais importante que aprendi é que a família não é definida por sangue ou DNA ou documentos legais. Família é definida por quem te escolhe, quem te protege, quem celebra suas vitórias e te consolida suas derrotas sem agenda oculta. Vivian, Marcos, Jéssica, Sarah, Raquel, David e todos os outros. Eles são minha verdadeira família. Nós nos escolhemos, nos protegemos, e transformamos nosso sofrimento compartilhado em algo poderoso o suficiente para destruir aqueles que nos machucaram. E toda vez que ensino uma criança a tocar piano, toda vez que vejo seus olhos brilharem quando descobrem que conseguem criar música, lembro porque tudo isso valeu a pena. Algumas histórias não têm finais felizes, mas algumas histórias têm finais justos. E às vezes, quando você teve sorte suficiente para sobreviver ao inferno, justiça é tudo que você precisa para reconstruir sua vida do zero. O Instituto de Estudos de Desenvolvimento Comportamental não existe mais. As 347 famílias que eles destruíram estão se curando, lentamente mas de forma constante. E em algum lugar, há uma criança que nunca será torturada por seus próprios pais porque expusemos os monstros antes que pudessem encontrá-la. Isso, mais do que qualquer vingança, é o que me permite dormir em paz.